Por isso que é tão importante constituir um polo que possa fazer essa centralização. E a importância que o VAT teve nesse processo, porque ao apresentar uma pauta específica, ele trouxe, inclusive, setores jovens da classe trabalhadora mais empobrecida e precarizada que aderiu ao VAT, né? Então, essa é a tarefa histórica, né? É a gente conseguir entender as diferenças, obviamente, que há entre esses dois polos, né, do lulismo e do bolsonarismo, que não são a mesma coisa, não acredito que são a mesma coisa, mas entender que ambos não conseguem apresentar uma transformação real, porque por mais que o Bolsonaro se eleja com a ideia de que iria mudar tudo que estava aí, quando ele chega no governo, o que que ele tem que fazer? Ele tem que governar tal qual qualquer governante da República Burguesa Brasileira, atender os mesmos interesses do grande capital, né, dentro desse processo de regressão produtiva que o Brasil vive desde os anos 90, e, portanto, ele não tem capacidade material objetiva de mudar tudo que está aí. É uma mudança de bravata, e nenhuma mudança de bravata ela se sustenta do ponto de vista de arregimentar esse sentimento da juventude. E não é por acaso que os setores mais consolidados, tanto com o bolsonarismo quanto com o lulismo, são setores de gerações anteriores, né, que já aderiram a essas posições. Não vão mudar, mas a juventude ela está em disputa. Então essa é a grande disputa que a gente vive no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. É a disputa por esse futuro, né? É a disputa pelo futuro que está em questão, porque ambas as alternativas que apresentam uma mais de conservação da ordem e outra, digamos assim, de regresso, né, ao passado, Deus, pátria, família, esses valores de um passado idealizado, ambas não conseguem dar uma alternativa de futuro, do ponto de vista da juventude, né? Podem minimizar aqui e acolá um problema ou outro, podem absorver de maneira pontual a pauta da escala 6, do fim da escala 6 por 1, mas não dão uma solução de todo para a condição precária hoje da juventude trabalhadora brasileira, né? Ou da juventude das camadas médias que se proletarizaram também, né? Que é outra tônica, não são setores de camadas médias eh, de alto assalariamento ou pequeno burguês, são setores que se proletarizaram e vivem o drama da proletarização. Tem, digamos assim, uma série de questões que dá para pensar em relação a isso, mas eu acho que, eh, uma que eu queria tentar entender, que eu acho que para esclarecer um pouco o ponto é o seguinte: de alguma forma, a gente tem, desde a década de 90 pelo menos, um recuo nas relações, um aumento na capacidade de exploração do capital, etcétera. A gente está perdendo enquanto classe trabalhadora, pelo menos Uhum. ali desde a década de 80, 90, sobretudo. E pós-crise de 2008, você citou várias das reformas que vão vir ali na sequência, né, mais ou menos no contexto pré e pós, impeachment da Dilma, a gente tem mais um avanço na precarização, né. E aí, pela primeira vez, parece que a gente consegue ter algum aspecto de contra-ataque. E assim, eu falo assim, pela primeira vez, assim, porque de fato é muito difícil. A gente tá numa luta muito defensiva, e quando tem sucesso, consegue se defender no máximo, ou seja, não perder o que já tinha, mas em geral a gente tem mais perdido do que conseguido resistir. E aí, quando aparece uma luta que não só resiste, mas coloca no aspecto, inclusive, propositivo de ganhar algo, é, a grande questão que eu fico é como mensurar a dimensão dessa possibilidade de ganhar algo nessa escala 6 por 1, pensando justamente que, bom, você já colocou alguns elementos, ela não é, por exemplo, se for uma vitória, não vai ser uma vitória tão avassaladora, Completa, né? tão completa como Uhum. poderia ser, ela vai ser diminuta. Enfim, como que a gente dimensiona o impacto nesse sentido, assim, ela, Uhum. como é que a gente poderia dimensionar? Eu acho como a gente dimensiona, né? Primeiro a gente tem que dimensionar dentro desse contexto que você colocou, né? A gente tem que botar, mesmo que uma vitória pequena, num ciclo de contínuas derrotas ou de defesas vitoriosas, porque uma coisa é uma defesa vitoriosa termina o jogo 0-0, né? Então, não é vitória, né? Uma boa defesa vitoriosa pode ter sido. Então, a classe trabalhadora, desde o início dos anos 90, porque a gente teve ali, pensando só o Brasil pós-ditadura, né? A gente tem uma fase de ampla derrota da classe trabalhadora com o golpe militar, que vinha num ciclo de vitórias, de consolidação de direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos universais, né, a universalização dos direitos, especialmente ali a partir da década de 30 até a ditadura, a gente teve um ciclo de vigor da classe trabalhadora, veio uma derrota muito estratégica, né, num cenário mundial, onde de fato o Brasil se alinha aos Estados Unidos naquele momento para reafirmar o imperialismo como força hegemônica no cenário internacional e aqui os efeitos que isso trouxe. Com
com a crise da ditadura, meados dos anos 70, a classe operária viveu um ciclo de muitas vitórias. A gente não pode desconsiderar aquele ciclo final dos anos 70. Até ali a gente pode pegar a greve de 95 dos petroleiros, uma greve que foi muito forte, né, e que foi derrotada violentamente pelo governo FHC, que intervém no interior da greve, mas uma greve que demarca esse fim de ciclo. Mas de 74 até 95 tem um ciclo muito vigoroso de conquistas, inclusive legais, né? A gente vai universalizar um conjunto de direitos, né? A própria Constituição A traz alguns elementos Exatamente, disso, a né. Constituição, sempre na linha, porque a gente não está falando aqui da revolução, a gente está falando de um ciclo ofensivo da classe trabalhadora, né, que consegue consolidar alguns direitos na linha da negociação, porque enquanto não tiver Constituição, poder operário, um outro nível de enfrentamento, né, a gente vai sempre ficar nessa dinâmica de vitórias pontuais que na sequência vão ser solapadas pela própria desarticulação da classe trabalhadora, né? Porque inclusive a função de você consolidar na lei uma conquista é desarticular, né? Porque ela não é mais fruto agora da luta coletiva, ela é fruto da relação individual que eu tenho com o Estado, né? Então é outra, então a função da legal é consolidar e desarticular, sempre foi. Essa é a função da incorporação no Estado burguês. Por isso que qual que é a dinâmica é movimento permanente. E a gente viveu isso durante ali o final dos anos 70, meados dos anos 70, até 88, 89, depois começa já a perder laço, perder força, e daí vem os anos 90, com a derrota da classe trabalhadora naquele momento histórico, não uma derrota estratégica como foi a derrota dos anos de 64, né? Foi uma derrota tática, uma derrota onde a classe trabalhadora continua articulada, ela continua organizada em sindicatos, ela continua organizada em partidos, ela não viveu um retrocesso tal qual foi 64, mas ela tem um momento que se encerra, e a partir de ali, se a gente for pegar de 95 até agora, a gente não teve, de fato, algo que a gente possa dizer que conquista. Talvez a única que a gente possa atribuir ali algum grau de conquista no sentido de universalização de direitos foi os direitos das trabalhadoras domésticas no Brasil, né, que veio no governo Dilma. Mas de resto, a gente teve só um conjunto de ou de 0 a 0, jogos 0 a 0, né, ou de derrotas pontuais que a classe trabalhadora foi acumulando, né? Se aprovou a terceirização, se aprovou a lei de responsabilidade fiscal no final dos anos 90, início dos anos 2000, que constrangeu desde então todo o orçamento do serviço público brasileiro, né? Se aprovou O DRU, por exemplo, a da CST. isso, a desvinculação das receitas da União, que sequestrou dinheiro e iria para a Previdência, né, para liberar dinheiro para fazer a rolagem da dívida pública. A gente teve também a própria aprovação do MEI no governo Dilma, microempreendedor individual, que abriu espaço para essa epidemia de relações precárias de trabalho, que hoje é a tônica, né? Todo mundo é MEI, um trabalhador é MEI. E depois, com a crise de 2008 e o efeito que ela traz para a economia brasileira a partir de 2012, com a retração do preço dos produtos internacionais que o Brasil exporta, né, aí vem uma fase ainda mais agressiva, que é o ciclo inaugurado ali, né, já no segundo governo Dilma, quando ela coloca Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e já vem com um pacote de ajuste para cima da classe trabalhadora, mas a burguesia brasileira entendeu que precisava de mais velocidade, e por isso o impeachment, né? Não dá para fazer da maneira ao molde que o governo Dilma ia fazer, que é aquela coisa, vai fazer debate, vai fazer audiência pública, vai respeitar alguns ritos, por mais que o horizonte e o caminho seja o mesmo, mas vai respeitar alguns ritos que tornam mais morosa a aprovação. Então vem a doutrina de choque ali com Michel Temer, né? A gente vai ter reforma, o teto de gastos, logo na primeira medida de 2016, a gente tem a reforma trabalhista em 2017, a gente tem depois a reforma previdenciária do Bolsonaro em 2019 e um conjunto, né, de degradações. Então, quando a gente pega esse cenário, que é de 95, pegando ele, se for ser mais rigoroso, seria já final dos anos 90, 80, 88, 89, né? Mas vamos pegar 95, que é aquela derrota numa greve histórica que foi a greve dos petroleiros de 95. Até agora, a gente tem aí, acumula, né, são 30 anos. Então, quando a gente vê a possibilidade de efetivar uma vitória, e que é uma vitória que veio do movimento da luta dos trabalhadores, que é uma vitória que veio a despeito dos interesses das formas parlamentares que agora estão abraçando ela, ou do governo que deixou para a última hora, é uma vitória importante. A gente não pode desconsiderar isso, né? É uma vitória importante e que mostra
um nível de aprendizado que a classe trabalhadora já adquiriu, né? Mostra um nível de aprendizado com as novas tecnologias de comunicação, né? Mostra um nível de aprendizado com a necessidade de organização, porque não dá para cair nessa balela de que foi só Rick Azevedo fazendo live que garantiu o VAT, né? Teve todo um processo de organização, processo de adesão de organizações, de consolidação de núcleos, como eu falei, um processo que deve ser o processo da classe trabalhadora, né? Uma agitação política acompanhada de processo organizativo e que pressiona para que agora apareça como uma medida parlamentar que, em última instância, é necessária, porque é aquilo que o Marx fala, né? De forma econômica, a classe trabalhadora se torna de força econômica se torna em força política e não é mais a luta pontual por redução de jornada de trabalho, mas passa a ser uma imposição de cima, né? O Estado que apresenta isso para a integralidade da burguesia, um limite às taxas de exploração. Então, é importante, mas o que vem pela frente? Depende das condições que a classe acumulou nesse processo para daqui dar um salto à frente, ou para daqui simplesmente paralisar e permitir novos retrocessos na sequência. Então, nesse sentido, o que vai vir, o que virá na sequência é que vai ser o determinante. É, e óbvio que depende de muitas variáveis, de muitas determinações, né? E, e é claro que não dá para dizer, e aqui eu não quero nem um pouco associar essa vitória, que tende a ser, porque também não está garantida, né? Porque tem todo o processo ainda parlamentar, as traições todas podem acontecer no processo, mas eu não estou querendo comparar com o que foi o ciclo, né, das vitórias da década de 70 e 80, que ali era outra dinâmica, né? Era, inclusive, e aí tem uma inversão do processo interessante pensando agora aqui, porque naquele momento era um ciclo que as greves de massa que aconteciam, elas iam no centro da acumulação de capital, né? Eram greves de metalúrgicos, eram greves de bancários, eram greves estavam agora não, a gente está falando aqui de movimentos que tangenciam o centro de acumulação de capital, né? Mesmo se a gente for pensar o movimento de uberizados criando sindicatos, motoboys, etc., ainda estão na franja, né? É porque são movimentos que emergem do desespero, né? Justamente desses setores mais precarizados da classe trabalhadora. Ainda não vão ter capacidade de ficar no centro da acumulação, mas são um alento, né? Do ponto de vista do que ainda pode acontecer de luta, né? De possibilidades de renovação da da do sentido político de futuro que a gente está buscando. Sim, inclusive, esse é um aspecto também que eu queria perguntar, porque a gente estava comentando sempre do ponto de vista dos capitais, né, da burguesia, né, quem que são esses, que estão alocando trabalhadores na escala 6 por 1, mas do ponto de vista dos trabalhadores, tu tem um percentual de quantos que a gente está falando que está nessa condição? Quem são eles? São os setores mais precários, com menores salários, com menor escolarização, enfim, se Uhum. puder dar um panorama de quem são, de quanto que a gente está falando. A gente fez o estudo aqui para Santa Catarina, né, eu e meu camarada Vicente, né, a gente e o camarada Vicente Rainer, a gente fez um estudo sobre como que isso impactaria aqui em Santa Catarina. E tem importante, só pegando aqui o caso da Santa Catarina, a gente pode pensar isso em nível nacional. Em primeiro lugar, a gente tem que, né, 1,25 milhão de trabalhadores aqui em Santa Catarina operam na escala 6 por 1. Isso dá 50% da força de trabalho, né? Então, 50% da força de trabalho vai ser beneficiada, alcançada pelo fim da 6 por 1. Só para entender, 50% da força de trabalho empregada total ou só da força de trabalho formal? Dos formais, né? Dos trabalhadores formais, porque assim, esse é outro drama, né? É, O, pois o é. informal permanece como informal. E, aliás, é um dado importante. A gente fez uma pesquisa junto aos comerciários aqui de Santa Catarina, uma pesquisa qualitativa, né, com entrevistas, e o que que a gente identificou? De que, bom, o fim da 6 por 1 tá na crista da onda. Todo trabalhador comerciário aqui de Santa Catarina está interessado no fim da escala 6 por 1. Porém, se ele vier, se não se mexer nos salários que são muito baixos, a tendência é que esse dia não trabalhado se transforme em hora extra feita fora do ambiente de trabalho, no bico, né? Que é a tônica, por quê? Porque o salário é muito baixo e esse trabalhador vai acabar utilizando esse período livre para poder fazer um bico, né? E, portanto, tem que andar junto, né? Jornada e salário, né? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, é 50% da força de trabalho formal, certo? Mas é por óbvio que, se não atacar a precarização estrutural das relações de trabalho e o salário, que é muito baixo, a tendência
é que isso se repercuta em ampliação do tempo para o bico, né, que é um pouco da tônica do trabalhador. Então esse é o primeiro dado dos que vão ser alcançados aqui no estado, né. Desses aqui do estado que vão ser alcançados, não é só trabalhador, como a gente falou antes, do comércio. A gente tem, por exemplo, né, no setor industrial, são 473.000 trabalhadores que operam na escala 6x1 aqui em Santa Catarina, né? No setor de serviços, 365.000 trabalhadores, em torno disso, e no setor de comércio, 332.000. Então, em termos quantitativos, ainda o setor industrial ainda tem mais trabalhadores na 6x1, né? Construção, 51.000 e agropecuária, 25.000. Então, é um volume grande. E quem são eles, né? Basicamente, são os setores mais empobrecidos, né, mais mulheres, tá, mais negros, trabalhadores negros são mais, estão mais dentro da escala 6x1, ou seja, digamos assim, a parte mais precária do mercado de trabalho. Então, é uma medida positiva, né? Mas, como eu falei, não é uma medida que vai tocar no centro da acumulação de capital, né? Continua sendo quase como um grito de desespero, tal como foi o desabafo do Rick Azevedo quando ele falou sobre o desastre que era 6x1 na vida dele, né? A impossibilidade de fazer nada além do trabalho, porque com um dia só de folga o trabalhador não pode fazer nada, né? E isso pega até no elemento, se fala tanto, né? Os setores conservadores, na pesquisa que a gente fez junto aos comerciários, os principais elementos que os trabalhadores orientavam pelo fim da escala 6x1 era o quê? Tempo para estar com a família, ou seja, o valor da família, que é tão forte na sociedade brasileira, se for trabalhado de outra maneira, ele se torna uma alavanca para a luta ofensiva, para a luta que avança nos direitos, né, nas conquistas da classe trabalhadora, e o tempo para ir para a igreja, né? Então, mesmo o elemento religioso, Uhum. se for compreendido como elemento de comunidade, porque essa busca pela religião não é uma busca só pelo aspecto metafísico da religião, apesar de também ser, né? Mas também é a busca pelo sentido comunitário que a religião traz, né? Que é você sair daquele ambiente que é um ambiente de todos contra todos, que é o local de trabalho, ainda mais quando a classe trabalhadora está desorganizada. Então é um ambiente de ultra competitividade, onde o outro só é visto como concorrente, como aquele a ser vencido, né? E ir para uma igreja onde você tem esse espírito comunitário que fortalece um determinado nível de humanidade que está sendo perdido e massacrado no processo de trabalho. Então, esses elementos que um setor progressista, que é vulgar do ponto de vista de entender o que é a vida cotidiana dos trabalhadores, atribui, joga de barato como elementos do atraso, se trabalhados no âmbito estrutural da vida, que é o tempo livre, que é a vida além do trabalho, se transformam em, pelo menos embrionariamente, em elementos de mobilização e no sentido do vínculo do imediato com o estratégico, né, de promoção da luta revolucionária. Para ver como a gente não pode idealizar o que é a classe trabalhadora, mas entender as suas relações, né, objetivas e como mesmo esses elementos que a gente está vendo aqui podem sim ser convertidos em alavancas, né, da luta ofensiva da classe. Sim. Então, em resumo, de alguma forma, boa parte dos afetados são aqueles que estão nos estratos mais precários mesmo da classe Sim, trabalhadora. E você se referiu no começo da conversa, estava se referindo inclusive a outras escalas, né. Isso não sei se vocês chegaram a fazer alguma leitura, se tu tem alguma leitura sobre isso, mas tem se focado muito na escala 6x1, mas a gente conhece outros formatos de organização da jornada de trabalho. Quando a gente pega as jornadas de trabalho mais extensas, essas que passam de 40 horas semanais, tem a 6x1, que é a clássica, né, uhum, talvez pelo número, mas a gente tem algumas outras que têm um grau de precariedade grande, né. Tem as 12x36, por sim. exemplo, etcétera. Então, digamos, tem algum outro conjunto também, né. Eh, mas eu estava mencionando isso, na verdade, porque a questão que me ficava é um pouco, se a gente consegue pensar, se o fim da escala 6x1, além de, obviamente, impactar diretamente 50%, por exemplo, da força de trabalho, pegar o dado de Santa Catarina, então diretamente afeta 50% da força de trabalho. Eh, um pouco mais indiretamente, vai afetar ali pelo menos uma parcela ainda maior da classe trabalhadora que se relaciona com essa força de trabalho, né, Uhum. com os trabalhadores então, né, então você vai ter mais tempo com a sua companheira, seu companheiro, seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, etcétera. Então, a gente já está aumentando o leque. Mas para esses setores que não atuam necessariamente na escala 6x1, tem alguma consequência indireta que pode ser palpável ou não?
Porque aí, digamos assim, eu tô antecipando uma questão maior que é o tal do debate sobre o perigo inflacionário ou o perigo do desemprego. E Uhum. uma das discussões que vocês fizeram nesse estudo, inclusive depois eu preciso lembrar da gente colocar na descrição para disponibilizar, Tá. mas é que só acessar e tal, para quem ainda não Uhum. conhece, acessar o estudo porque ficou muito bom. E uma das conclusões é que, na verdade, vai aumentar a empregabilidade, né? Aumenta Exato. a produção de empregos, logo aumenta o desemprego, logo reduz, ainda que minimamente, a pressão sobre o valor da força de trabalho, né? Então, Uhum. menor o desemprego, melhor para a gente até que está empregado, porque a nossa pressão salarial vai ser um pouquinho menor. Perfeito. Então, de alguma forma, como é que encaixa tudo isso para pensar esse impacto mais global na classe Claro. trabalhadora? Não, é que é isso que você falou. Óbvio que vamos lá, esses 50% que não estão na 6 por 1, diretamente não tem um impacto, né, para o seu cotidiano imediato, certo? Porém, qual que é o fator de ajuste da burguesia? Se você pegar que 50% da classe trabalhadora vai ter redução de jornada, né? Porque é 40 horas, projeto do governo, pegando ele como referência, tá? 40 horas e 5 por 2, certo? Como que a burguesia? Bom, porque a burguesia vai ter que continuar fazendo aquele pacote de horas contratadas que ele tinha anteriormente. Como que ele vai fazer para manter esse atendimento, né? Ele vai ter que, ponto um, né, usar hora extra. Se ele quiser, ele pode usar hora extra, né? E a hora extra na prática, é mais dinheiro, porque ela vai ter um acréscimo, né? Um percentual. Então, essa hora extra significa mais renda, primeiro ponto, certo? E mais renda no bolso do trabalhador, apesar de não ser a melhor maneira para o trabalhador individualmente, né? Que as horas extras são para massacrar a vida do trabalhador. Mas, enfim, ponto 2, ele pode apelar para a intensificação dos ritmos de trabalho, mas para isso, dentro de uma dinâmica onde o nível de intensificação já é muito elevado, ele só consegue fazer se ele tiver investimentos mais significativos em capital, em maquinaria, em outros elementos para automatizar o processo, certo? Que também deve acontecer, porque qualquer elevação de custo da força de trabalho tem como implicação, e o Marx já mostra isso, né, a viabilização de investimentos em capital fixo que antes não eram viáveis, porque, em última instância, o capitalista não vai olhar para uma máquina ou para um investimento em automação do processo numa grande rede de comércio, porque ele quer ter aquilo, porque ele quer ser moderno. Ele vai olhar para a sua estrutura de custo, né? Se minha força de trabalho está encarecendo, se torna viável, então, adquirir, né, maquinário, tecnologia para substituir essa força de trabalho mais cara. Então, também é outro fator de ajuste, certo? E o terceiro fator de ajuste é a própria contratação de trabalhadores para reposição. Então, de qualquer maneira, e que também aumenta a massa salarial. Então, de qualquer maneira, né, você vai ter um incremento de massa salarial, né, uma redução do salário por hora, porque se o trabalhador vai ganhar a mesma coisa trabalhando 40 horas do que ele ganhava trabalhando 41, 42, 43, 44, né? E ganhando na 5 por 2 do que na 6 por hora trabalhada ele vai ganhar mais. Então a gente vai ter o quê? Uma massa maior de salário com um maior volume de salário por hora. Ou seja, incrementa a dinâmica econômica e também aponta no sentido da intensificação, né, dos investimentos em automação e tecnologia. Então, em última instância, o que a gente vai ver, se a gente for pegar pelo efeito que isso gera para os setores que produzem para os elementos que compõem a força de trabalho, setor agroalimentar, setor de vestuário, setor automobilístico voltado para carros populares, setor que vende motocicleta, você vai ter um incremento da renda que vai repassar esse setor. Então, há uma tendência a maior aumento, né, de geração de emprego. Esse é o primeiro dado. Não é o que as entidades empresariais falam, né? A tendência da 6 por 1, de toda a tendência de redução de jornada de trabalho, é de sim, maior massa salarial, né, maior massa e maior volume de salário por hora individual e maior intensificação em investimentos em tecnologia. Esse é o primeiro ponto e faz com que a gente vai ter geração de emprego. Só para entender a lógica, você está falando porque, bom, o aumento da massa salarial ele vai implicar num aumento do consumo familiar ou do consumo daquele trabalhador que vai incentivar E vai incentivar os setores, né, que estão que sendo que estão consumidos. sendo consumidos. Então a gente ou seja, se a gente pega, que são basicamente os setores que já estão na 6 por 1, porque são setores de ramos de menor composição orgânica. São justamente os setores industriais que produzem bens de consumo para a classe trabalhadora, setor de comércio que operacionaliza a venda de mercadorias para a classe trabalhadora e setor de serviços voltados à classe trabalhadora.
Então a gente vai estar dentro de um circuito fechado que vai incrementar a renda e vai gerar dinâmica. Obviamente que aquilo que a gente falou antes, né? A capacidade do capital centralizado, do grande monopólio de absorver esse incremento de renda é maior do que a capacidade do pequeno burguês atrasado de fazer essa absorção. Então, também certamente vai ter processos de fusão e fusões e aquisições dentro dessa dinâmica. Então, esse é o primeiro dado. Aumenta a massa salarial e aumenta o emprego, certo? O que que isso faz para o trabalhador, que é a pergunta original, né? Para esse trabalhador que não está nesse circuito, certo? Se a gente pensa aquilo que a gente estava falando no início do nosso debate, que o salário regulador é definido, né, justamente pelos setores que são mais representativos na composição de uma economia, se a gente está falando de aumentar a massa salarial, aumentar salário por hora, né, e reduzir jornada nesse setor que representa 50% da classe trabalhadora brasileira, é óbvio que no elemento concorrencial vai ter uma pressão pela melhoria da condição de trabalho daquele trabalhador que está no setor que não está abrigado pela 6 por 1. Bom, então necessariamente vai ser uma coisa espontânea pelas linhas do livre mercado, que os setores que não estão na 6 por 1 também vão ter possibilidades de redução de jornada, de aumento de salário por hora e de aumento de massa salarial. Não necessariamente. O que daí que a gente traz é o elemento político, né? Se não tiver capacidade dos setores representativos dessa classe trabalhadora, porque ao contrário do pessoal da 6 por 1, esse outro setor, vamos jogar aqui os 50% que ganham melhor, que tem melhores jornadas, que não é 50%, vamos dizer que seja 30%, 25%, são os setores que têm representação sindical, né, com alguma capacidade de enfrentamento, são os setores mais organicamente vinculados ao próprio Partido dos Trabalhadores, são os setores mais vinculados aos movimentos populares. Então, aí que está agora a grande questão, né? Esses setores mais organizados, com maior tradição de luta, vão pegar o fim da 6 por 1 e servir como uma alavanca para também inaugurar um processo de reivindicação por redução de jornada de trabalho, por aumentos salariais dentro do ramo onde atuam. Aí está a questão política. As condições econômicas estão sendo criadas, do ponto de vista que a luta daquele setor mais periférico na dinâmica da acumulação de capital, que tende a ser vitoriosa, ela abre uma perspectiva econômica pelas relações de mercado, de concorrência, mas também pelo exemplo, né, exemplo político desses setores mais organizados de promoverem uma pauta mais ofensiva dentro dos seus próprios processos de mobilização, de campanha salarial, né, o que pode trazer, mas é isso, né, Thiago, no âmbito da possibilidade, pode trazer maiores condições para um ciclo mais ofensivo. Mas é importante lembrar, é muito diferente uma greve vitoriosa que assegure, quebre com a política de arroxo salarial da ditadura, como foi nos anos 70, onde as greves aconteciam no núcleo da acumulação de capital. A capacidade disso virar estilo de pólvora é muito superior à capacidade que o setor mais periférico à acumulação de capital, né, ter uma vitória e irradiar para os demais setores, né? Então a gente não está aqui falando da mesma coisa, mas óbvio que abre uma perspectiva histórica nova do ponto de vista não apenas de um ciclo ofensivo, mas um ciclo ofensivo que retome o debate da jornada de trabalho. Como eu falei antes, é muito mais central na classe trabalhadora e para o capital do que o salário, apesar do salário ser fundamental, né? Sociedade mercantil, eu não tomo um copo d'água se eu não tiver dinheiro, então o salário continua sendo determinante para a classe trabalhadora. Mas a jornada de trabalho, a limitação à jornada de trabalho é aquilo que eu falei no início, né? É a vitória da economia política da classe trabalhadora contra a economia política do capital. É o que o Marx atribuía como o elemento central do avanço, porque não é mais a luta pelo dinheiro, é a luta pelo tempo, né? Por um elemento que, assim, óbvio que o pessoal diz, tempo é dinheiro, né? E sim, na sociedade capitalista, o tempo se transforma em dinheiro, né? Tanto é que o fundamento da mercadoria do dinheiro é o trabalho socialmente necessário. Mas é um tempo fora do processo de valorização do capital. É isso que a redução de jornada coloca. Então, ela é radicalmente contrária à dinâmica do capital. Enquanto que um aumento salarial não necessariamente é contrário à dinâmica do capital. Um aumento salarial pode ser, inclusive, necessário para remunerar um setor que é estratégico para a acumulação capitalista, que se parar é pior. Então o capital ele tem a sua capacidade de promover
de constituir aquilo que o Lenin chamava de uma aristocracia operária. Um setor que, em determinado momento histórico, em determinada conjuntura política, pode ser melhor remunerado, né, justamente para fazer com que esse setor não paralise, não deixe de trabalhar, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem uma possibilidade colocada, se ela vai se efetivar ou não, é a luta política que continua ocorrendo que vai dizer, né? Apesar dessa diferença que você está enfatizando bastante na luta pela redução da jornada de trabalho ou a luta pelo aumento salarial, em algum aspecto eles se relacionam, né? Tanto é que na Sim, tua pesquisa, você está falando que, bom, como a redução da jornada, em última instância, é a ampliação salarial por hora, etc e tal, né? E eu ia só endossar algo que tu comentou, porque isso é importante para quem está escutando a gente, porque é um exemplo que a gente pode alastrar para todas as lutas da classe trabalhadora em geral, que sempre quando um setor da nossa classe perde ou ganha, o conjunto da classe, em última instância, pode perder ou ganhar, né. claro. Então tô fazendo esse comentário, porque a gente está numa discussão muito recente, que é sobre a possibilidade de reduzir ainda mais o valor da força de trabalho do servidor público, né, do Sim. trabalhador empregado pelo Estado. E aí, camarada, gostou desse corte? Quer ver o Prelúdio chegar cada vez mais longe? Então junte-se a nós. O Prelúdio é um podcast socialista e revolucionário, construído de forma independente e autofinanciada para analisar a realidade da conjuntura brasileira e contribuir com a luta da nossa classe. Com o seu apoio, conseguimos crescer cada vez mais. Há duas formas de fazer isso. Uma é se tornando membro da escola, da IFOP Vânia Bambirra, por apenas R$10 por mês, e a outra é fazendo uma doação de um valor pontual que for possível para você. As duas formas nos ajudam bastante, então não deixe de contribuir se for possível. Além disso, você também nos ajuda se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando os nossos materiais para chegar cada vez mais longe. É isso, até uma próxima. Tchau, tchau.